Deus nos permita. Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, a princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no teu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Mais uma vez, oremos ao Senhor nessa manhã. Senhor, mais uma vez nos achegamos à Tua presença por meio da oração. E dessa vez para te pedir, Senhor, por Tua palavra que será pregada. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua verdade. Transforma os nossos corações. Sê Tu, Senhor, a falar conosco. E que guardemos tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que abra os nossos corações e nos auxilie para guardar o tesouro precioso de Tua palavra, Senhor, pregada a nós. E que assim glorifiquemos o Teu nome, Senhor, e sejamos edificados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Problemas. Todos nós, meus irmãos, passamos por problemas. Todos nós vivemos em nossas vidas de grandes, médias ou pequenas dificuldades. Problemas que não poucas vezes levam bastante tempo para serem resolvidos. Alguns até mesmo nunca são resolvidos nesta vida. Talvez o seu problema seja uma doença, ou talvez seja uma angústia por causa do seu filho. Quem sabe seja por causa de suas finanças, talvez até mesmo por um conflito de identidade. Talvez o seu problema seja devido a uma crise de fé, um terrível dilema que o encheu de dúvidas e incertezas quanto às promessas. E é interessante isso, não é mesmo, meus irmãos? Porque às vezes é exatamente assim que nos sentimos. Parece que só os outros desfrutam das promessas. Para nós, essas promessas muitas vezes parecem estar sempre tão distantes. Talvez seu problema seja um esfriamento espiritual
que lhe levou para um lugar a viver uma situação bem distante de Deus, e isso tem lhe afligido a alma. Talvez seu problema não seja nenhum desses que nós relacionamos aqui até agora. Talvez seja outro. Inúmeros outros problemas, aflições, adversidades e dilemas. E por que, irmãos? Porque nós que cremos no Senhor enfrentamos tantos problemas ao longo de nossas vidas? Porque eu e vocês passamos por tantas aflições e não poucas vezes nos vemos envolvidos em terríveis dilemas. Os problemas, meus irmãos, fazem parte da vida cristã e, na maioria das vezes, nos são infligidos pelo próprio Deus para provar a nossa fé. Assim como o ourives refina o ouro em busca de maior pureza, Deus prova a nossa fé. O grande ponto aqui, então, é, diante destas provas, que decisões temos tomado? Que caminho temos seguido? Eis o dilema do justo. Abrão, desde que saiu de Ur dos Caldeus, tem tido a sua fé provada por Deus. Se nós bem lembrarmos do que já lemos, ouvimos e aprendemos, foi assim em Harã, uma terra onde ele prosperou grandemente. Foi assim também em Canaã, em 2 episódios, quando lá chegou e percebeu que outros povos habitavam aquela terra, povos esses extremamente hostis e violentos. E também quando uma grande fome assolou aquela região. Mas as provações de Abraão não pararam por aí, porque ele subiu para o Egito, e no Egito, mais uma vez, a sua fé foi provada, quando, diante do risco de ser morto por causa da sua mulher. Agora que retorna para Canaã, mais uma provação vem sobre a vida desse patriarca, e dessa vez envolvendo seu próprio sangue, seu sobrinho Ló. Que nessa manhã, meus irmãos, o Senhor use de sua palavra para nos ensinar a como lidar com os problemas, com as provações que passamos, para que assim possamos viver de modo mais justo e santo diante dele. Façamos isso então, meus irmãos, relendo desde agora os primeiros versículos do capítulo 13, versículos 1 ao 4, onde Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Veja, depois de um tempo conturbado no Egito, Moisés diz que Abrão retorna à terra de Canaã. O texto literalmente diz que Abrão subiu do Egito para o lado sul. E diz que ele fez isso levando sua mulher, Sarai, e tudo aquilo que tinha recebido por parte de Deus, conquistado ao longo de sua vida até ali, e Ló, seu sobrinho, ia com ele. Percebam que o lado sul de Canaã é onde fica o Negueb, uma depressão árida na região montanhosa de Judá, que no período de chuvas sofre com as enxurradas, mas fora da estação das chuvas, ele se torna um terrível deserto. Foi ali o último lugar em que Abraão tinha ficado em Canaã. De lá, então, ele desceu ao Egito e agora faz o caminho de volta. Acompanhando Abrão estão Sarai, sua esposa, que foi protegida por Deus quando escapou de ser contaminada pelo faraó, todos os seus rebanhos e pessoas de seu clã, isso inclui seus servos, e juntamente com eles o seu sobrinho Ló. Notem, meus irmãos, que as referências que o autor faz aqui não são de um punhado de pessoas apenas,
com alguns animais e servos carregando suas tendas, mas sim de um grupo de pessoas formado por mais de 500 pessoas, com numerosos rebanhos de animais. E Ló ia com ele. Ou seja, mais uma vez, aquele seu sobrinho decide acompanhar seu tio Abraão por onde quer que ele fosse. Observem que Ló poderia ter permanecido no Egito. O Egito, como nós vimos no sermão anterior, era uma terra mais fértil, com cidades mais desenvolvidas do que Canaã, um lugar de grandes oportunidades, uma terra que havia feito não apenas o seu tio muito rico, mas também a ele próprio, Ló. No entanto, não é ali que ele decide permanecer, ele decide seguir o mesmo caminho de seu tio, e assim ele retorna, então, para Canaã. O texto destaca também que Abrão era um homem muito rico, que ele possuía muito gado, muito ouro e muita prata. Ora, Abrão já era rico antes de entrar no Egito. E sendo assim, o texto aqui ressalta que ele ficou ainda mais rico depois que saiu de lá, uma vez que o faraó lhe deu muitas coisas por causa de Sarai. Estudos comprovam que, desde os tempos antigos, meus irmãos, o Egito dominava a técnica de mineração de ouro e prata, vindo a tornar-se um dos países mais antigos a usarem essas técnicas. Se analisarmos a relação de bens que o faraó dá a Abrão, conforme registrado no capítulo 12, veremos que ali não estão incluídos nem ouro nem prata. O texto fala apenas de gado e pessoas. Na verdade, ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Agora, porém, a menção é feita a ouro e prata, e isso indica que Abraão deve ter realizado negócios no Egito, saindo de lá extremamente rico, bem mais rico do que ele havia entrado. Estudos comprovam, irmãos, que um homem, para ser considerado rico naquele período, possuía um patrimônio igual ou superior a pelo menos 100 tendas, de 60 camelos e 20.000 cabeças de gado, ovelhas ou cabras. Nós estamos falando da perspectiva para se considerar um homem rico. A Bíblia faz referência a Abraão, dizendo que ele era um homem muito rico, ou seja, ele tinha muito mais coisas do que esse mínimo suficiente para categorizar as pessoas daquele período. E vejam, meus irmãos, Deus, na sua providência, às vezes torna rico os homens bons e os ensina a ter abundância, assim como sofrer necessidades. No entanto, tais riquezas são sempre frutos das bênçãos de Deus, e isso jamais pode ser esquecido por nós. Deus disse a Abraão: abençoar-te-ei, e essa bênção o enriqueceu. Como diz o sábio, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Meus irmãos, a verdadeira piedade está coerente a uma grande prosperidade. Embora seja difícil que um homem rico consiga o reino dos céus, não é impossível a este assim galgá-lo. Abraão era muito rico, diz Moisés. Isso significa dizer que ele tinha muito mais do que a quantidade mínima de bens que falamos há pouco. Pois, além disso, ele possuía ainda muitos servos, dos quais ele era o referencial, o patriarca, o profeta e líder de todos. E tudo isso pela misericórdia de Deus, já que ele, Abrão, havia falhado miseravelmente no Egito. E aqui, meus irmãos, vejam, a misericórdia do Deus da aliança é tão grande que não apenas perdoou a Abrão, como o restaurou e ainda usou daquela situação causada pelo mal que ele fez em bem para abençoá-lo. Assim, ele retorna do Egito para Canaã, para a região do Neguebe, e de lá segue para o norte, na direção
de Betel. Literalmente, ele retorna ao primeiro lugar onde havia armado sua tenda, entre Betel e Ai, onde anteriormente havia feito um altar. O percurso de volta que ele está fazendo é o mesmo de quando ele chegou a Canaã. Agora ele chega a Betel, que foi o segundo lugar onde acampou, e ali diz a Escritura que ele invocou o nome do Senhor. E vejam que interessante isso, irmãos. Quantas vezes, assim como Abrão, nós não fazemos escolhas ruins nas nossas vidas diante dos problemas que enfrentamos? Quantas vezes não tomamos decisões de modo impensado, no furor dos nossos sentimentos, e acabamos sendo remetidos por Deus a voltar atrás e, arrependidos, retornarmos para o lugar de onde saímos, humilhados muitas vezes. Como aquele filho pródigo que lemos hoje aqui na leitura bíblica sequenciada, lá de Lucas 15, da parábola que Jesus fala, daquele homem que decidiu que sabia muito bem o que era melhor para a sua vida e, usando então de uma pretensa autonomia, exigiu parte da sua herança de seu pai e, quando a recebeu, foi embora da casa de seu pai. Jesus diz que aquele homem, tudo o que havia recebido, gastou de modo dissoluto, com banquetes, com prostituição, ao ponto de perder tudo e lhe restar apenas o desprezo dos homens e a humilhação. Percebam o que se passava quando se viu faminto, quando se viu desejoso por se alimentar das alfarrobas que comiam os porcos. É nessa hora que ele cai em si do mal que havia feito, da escolha errada, da reprovação por parte do Pai. E quantas vezes não acontece o mesmo conosco, irmãos? Porque exatamente agimos para satisfazer os nossos impulsos, os nossos desejos de um coração caído. Quantas vezes não agimos exatamente assim? E enquanto ainda no furor do gozo, do tênue gozo, do gozo fugaz das coisas vãs, achamos que tomamos a melhor decisão, até que tudo venha de mal a pior, e nos encontremos em meio a um tremedal de lama, a um poço profundo, onde não há saída nem pelo lado esquerdo, nem pelo lado direito, nem olhando para o chão, não há como escapar. E não adianta dizer, irmãos, que acabamos assim, porque nós assim o quisemos. Não, Deus tem o controle de todas as coisas. E louvado seja Deus, porque nos leva a nos arrepender de nossos pecados. Porque muitas vezes é assim que Deus faz. Deus faz isso com quem ama. E faz isso, sabe por quê, irmãos? Para quebrar a nossa presunção, arrebentar com o nosso orgulho, defenestrar a soberba do nosso ego, a avidez de nossa língua e o egoísmo de nosso coração. Faz isso por amor de nós, mas principalmente pela fidelidade de sua palavra e para o louvor de sua glória. Assim, vejam, aquele homem percebeu que havia trocado um banquete celestial por bagos amargos de uma fruta espinhosa. Adquirida pelo esforço de porcos chafurdando na lama. Que humilhação, irmãos! E quantos não têm vivido assim?
recebendo a justa retribuição pelas suas decisões tomadas no calor de suas emoções, desconsiderando completamente o que o Pai diz, o que aqueles que o Senhor Deus colocou sobre eles diz, como nós lemos hoje aqui no 5º mandamento. Desconsiderando absolutamente tudo aquilo que aprendeu para agir por sua pretensa honra, que na verdade nada mais é fruto de um coração egoísta, soberbo e orgulhoso. Que busca desesperadamente prevalecer sobre os outros. Quando, porém, é eleito, Deus quebra esse orgulho, irmãos. Ele pesa a mão. E se preciso for esmagar os nossos ossos, Ele assim o fará. Para que possamos nos arrepender, humilhados. Como esse filho da parábola que contou Jesus em Lucas 15. Humilhado, veja, ele decide voltar então para casa que ele saiu, irmãos, para a casa com a qual ele repudiou, de procurar o pai a quem ele rejeitou os conselhos, de conviver novamente com aqueles que ele não fez pouco caso, valorizando outros que o desprezaram, que se aproveitaram do que ele tinha para dar, e quando aquilo acabou, ele viu onde tinha se metido, nem alimento ele tinha de verdade. Assim ele retorna, assim como retornou Abrão. E ao chegar ao lugar de onde houvera saído, Abraão percebeu que o altar que havia construído havia sido destruído. Assim então ele ergue outro, como havia feito anteriormente. E ali diz as Escrituras que Abraão invoca o nome do Senhor. E vejam, meus irmãos, o que é o crente? O que é o homem piedoso? O que é um pecador redimido por Cristo? A remissão de nossos pecados não significa dizer que nessa vida nós nunca mais pecaremos, mas que pecaremos, reconheceremos o nosso erro, nos arrependeremos profundamente e arrependidos, voltaremos ao Senhor e diante do Senhor lhe renderemos ações de graças pelo perdão de nossos pecados. E é exatamente isso que faz Abrão aqui. Arrependido, ele ergue um altar ao Senhor. Porque crentes são pessoas de oração, irmãos. Crentes têm o coração transformado pela obra do Espírito Santo. Ainda que relutem em sua velha natureza, cheia de orgulho e soberba, o Espírito Santo quebranta esse coração, humilha esse coração. Matthew Henry, comentando esse texto, diz que é tão difícil de encontrar homem vivo sem respirar, quanto um cristão vivo que não goste de orar. Logo, aqueles que desejam ser reconhecidos como justos diante de Deus devem ser constantes e perseverantes nos serviços da religião, na prestação do culto a Deus, quer seja de modo público ou privado. Abrão não deixou sua religião no Egito, como muitos fazem em suas viagens. Já perceberam isso? Tem algum problema em nós viajarmos de uma cidade para outra?
de um país para outro, de um estado para outro, nenhum problema. Mas tem alguns que, quando o fazem, esquecem que são crentes. Não foi assim com Abrão. Abrão não deixou sua religião no Egito. Sabe por quê? Ele aguardava sempre consigo. E eu fico imaginando, às vezes, como foi o culto que Abrão prestou ao Senhor quando retornou do Egito. E Ló juntamente com ele. Já que, como Moisés, nos versículos seguintes, diz, ele ia com Abraão. Vejam aí, versículos 5 ao 7. Ele diz, e também Ló, que ia com Abrão. Às vezes, muitas bênçãos carregam consigo muitos problemas, irmãos. Por isso, nós devemos ter cuidado. No caso de Abrão e Ló, o problema decorrente da bênção foi esse. Os dois ficaram tão ricos que não era mais possível que convivessem juntos. É isso que o texto está dizendo. Vejam aí o que diz Moisés. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Gado aqui significa tanto caprinos quanto bovinos. A menção às tendas que o autor faz pressupõe que havia gente para morar nela, ou seja, Ló tinha também servos, empregados. Ora, ele tinha pastores, são os pastores deles que entram em atrito com os pastores de Abrão. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra, irmãos, que aparentemente as bênçãos que Deus havia derramado sobre Abrão eram tantas que transbordaram para seu sobrinho. Ora, mas não era essa a palavra de Deus? Aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei? E vejam, meus irmãos, que coisa interessante. É bom andarmos em boas companhias. É bom caminhar com aqueles com quem Deus está. Com aqueles que temem ao Senhor. Com aqueles que amam a sua palavra. Com aqueles que são humildes. Com aqueles que, se necessário for, para a glória de Deus, se humilham sem pestanejar. A estes, Deus abençoa. E a bênção de Deus, como nós estamos vendo aqui, sobre estes, é tão abundante que transborda sobre todos aqueles que andam com eles. Mas o contrário também é verdadeiro. Logo, ande perto de gente abençoada. Ande perto de gente humilde, que teme ao Senhor. Porque o Senhor, lá em Isaías 66, irmãos, versículos 10 ao 12, diz que aqueles que são parceiros do povo de Deus, na sua obediência. Porque quem ama, obedece. Deus diz, através do profeta Isaías, que aqueles que são parceiros do povo de Deus, na sua obediência e nos seus sofrimentos, serão seus parceiros nas suas alegrias e nos seus consolos. Portanto, irmãos, escolham bem com quem vocês querem andar. Porque se escolherem quem é abençoado, vocês também serão ricamente abençoados. Como é o caso de Ló, que foi abençoado, como Abraão foi abençoado. A bênção, porém, foi tanta, irmãos, que começou a gerar um problema. Não havia meios para os dois continuarem juntos. Vejam aí o versículo 6.
Versículo 6, Moisés diz: não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Não era uma questão de espaço territorial. Era uma questão de recursos. Por que de recursos? Ora, ambos tinham rebanhos numerosos. Imagine aí, se para um homem ser rico tinha pelo menos 20.000 cabeças de animais. Imagine um homem sendo muito rico. Imagine aí um rebanho de mais de 50.000 cabeças de animais. E não só ele, o sobrinho dele também. Coloca aí mais 20.000. Mas não somente eles dois. Se você observar, aí na Escritura, haviam outros povos naquela mesma região. E todos eles usufruindo dos recursos naturais que haviam naquele local. Então nós podemos dizer que há um conflito aqui, uma superpopulação para aquela região. Logo, não havia pasto suficiente, não havia água suficiente para que pudesse sustentar os rebanhos e o povo de Abrão, os rebanhos e o povo de Ló. E é bem provável que talvez a fome não tivesse ainda acabado completamente naquela terra. A escassez ainda não tivesse desaparecido de uma vez por todas. Logo, todo esse contexto gera então uma crise que vai estourar lá no versículo 7. Quando o autor diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E aí percebam que, pelo que nos diz o texto, o gado dos dois era separado. Abrão e Ló eram parentes próximos, mas cada um tinha uma família, cada um tinha o seu gado, cada um tinha os seus pastores. Havia uma divisão muito clara. Isto aqui é meu, aquilo ali é seu. E isso nos ensina um princípio. Amizade e familiaridade não devem ser tão grandes a ponto de acabar com as individualidades. É a Escritura que nos ensina isso, irmãos. Há individualidades e que devem ser respeitadas. A Bíblia nunca ordena isso de nós. Ela é muito clara quando fala do nosso direito de ter propriedades, do nosso direito de termos bens. Desde que nos compadeçamos daqueles que não os têm. E ajudemos a quem pudermos. As Escrituras não são contra a propriedade privada, ou contra se ter bens e reservas, assim como também não nos obriga a repartir com ninguém aquilo que temos. Na verdade, devemos fazê-lo sempre de livre e espontânea vontade. Não por obrigação, mas por amor a Deus e ao nosso próximo. Não porque o Senhor nos obriga, mas porque o Senhor nos ama. Entende? É um reconhecimento de que tudo que temos e tudo que somos, só o temos e somos porque o Senhor graciosamente nos deu. Então, se o Senhor nos deu o suficiente para nós, para mim e para minha família, aquilo que transborda, e eu ver o meu próximo necessitado, eu o ajudo por amor ao Senhor e ao meu próximo. Os gados, portanto, eram separados. E tio e sobrinho tinham pastores que cuidavam dos respectivos rebanhos. Moisés diz que ambos os pastores, então, passaram a se desentender, ou seja, o desentendimento não foi especificamente entre tio e sobrinho, entre Abraão e Ló, mas entre as pessoas que estavam a serviço deles. E, meus irmãos, quando esse tipo de situação acontece,
pode acabar contaminando as relações mais próximas, as relações de parentesco. Não são poucas as famílias que têm sofrido por conta de problemas gerados por terceiros. Quer de alguma forma ou de outra. Porque se ligam aos negócios e à família dela. Logo, é necessário agir rapidamente. Mas Abrão não era uma pessoa experiente a respeito disso. E percebam que não nos é dito o motivo do desentendimento, mas não é difícil de se imaginar o porquê passou a acontecer aquela discussão, aquela briga. O porquê daqueles pastores terem deflagrado aquela discussão. Como dissemos anteriormente, somos levados pela lógica que essa discussão aconteceu por conta da escassez de recursos, pasto e água. Duas coisas extremamente necessárias para a manutenção dos rebanhos. Assim, Moisés nos dá uma informação importante ao final do versículo 7, quando diz: nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. Parece até que essa informação está deslocada, né? Mas não está, irmãos. É proposital. Não é acréscimo como dizem uns. Os recursos daquela região eram poucos. Aquela região havia sido assolada por uma seca terrível. Logo, era suficiente para suprir os moradores originais, que tinham seus rebanhos ali. Mas não para suprir Abrão e Ló e todos aqueles que os acompanhavam. Logo, o que passou a acontecer foi que em determinados locais o pasto desapareceu e a água passou a diminuir, a ficar escassa. De modo que aqueles pastores deixaram de levar os seus rebanhos de um lugar e foram para outro, onde outros rebanhos já se encontravam. E aí começou o conflito. Por isso a indicação dos habitantes da região. Sendo assim, os pastores de Abrão e Ló não podiam escolher qualquer lugar, tinham de sobreviver com o que sobrava dos cananeus e perizeus. Daí a briga entre eles. E Abraão, então, como homem crente que é, preocupado com o testemunho diante desses cananeus, desses pagãos, e preocupado com a sua relação com o seu sobrinho, faz então uma proposta a Ló. Vejam aí os versículos 8 e 9. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Percebam que as palavras de Abrão são claras. Abraão não está com um espírito de animosidade para com o seu sobrinho, irmãos. Ao contrário. O espírito, quando ele vai tratar com seu sobrinho, não é de guerra, não é de contenda, mas de solução, de pacificação, de paz. Ele não quer conflito com Ló. Era seu parente, era seu sangue. Assim também ele não quer conflito entre os seus servos. E então ele se dispõe a fazer o que fosse necessário para que houvesse paz entre eles. Ele não quer que os servos de Ló se tornem inimigos dos servos de Abrão. Porque ele sabe que isso vai afetar a sua relação com seu sobrinho. E então, ainda que ele tenha um dano, irmãos, momentâneo, ele o prefere para que haja paz. E é interessante, né? Porque aqui no capítulo 13,
Moisés nos mostra um Abrão diferente do capítulo 12. Porque o Abrão do capítulo 12, ao se ver em meio a uma crise, tentou lidar com ela por meio de um estratagema no qual procurou tirar vantagem da situação. Porque o que ele diz para Sarai? Se perguntarem quem é você, diz que é minha irmã, mulher, para que tudo me corra bem. Ele estava pensando em quem, irmãos? No capítulo 12? Nele mesmo. Mas agora no capítulo 13, arrependido. Com o que é que ele pensa, irmãos? Com a glória daquele que o chamou. Ele não quer dar mau testemunho, ele quer paz. E a paz deve começar na sua casa, entre os seus. Isso é reflexo de um homem quebrantado, irmãos. Um homem que está com um coração contrito diante de Deus, arrependido do erro que cometeu anteriormente. O que demonstra que ele aprendeu a lição. E se dispõe a abrir mão da vantagem financeira em favor de seu sobrinho, que hierarquicamente era inferior a ele. Mas ele não olha como seu inferior, ele olha como seu superior, em busca da paz. Ora, respondam, irmãos, Abraão tinha obrigação de fazer isso? Quem era o patriarca da família? Não era ele. Quem detinha a autoridade? Não era ele. Ele precisava fazer isso? Não, irmãos. Ele não tinha obrigação de fazer isso em absoluto. Era ele o líder. Era ele quem deveria escolher. Era ele quem deveria designar o futuro do seu sobrinho. Ele poderia muito bem dizer, olha Ló, está tendo contenda, pega as tuas coisas e vai embora, some da minha frente. Contudo, ele abre mão desse direito, visando a paz com seu sobrinho. Então ele diz, é como se ele estivesse dizendo para Ló, Ló, filho, vamos fazer o seguinte, se aparta de mim. Se aparta de mim, filho. Olha aí, ó. Toda a terra está diante de ti. Aparta-te de mim. Percebam que Abraão não está fazendo uma proposta aqui a Ló, seu sobrinho. Ele não está sugerindo um acordo. Ele se dirige a Ló e lhe diz para que se afaste, e então ele dá ao sobrinho o direito de escolher as terras à esquerda ou à direita. Ele diz, olha para toda essa terra, filho. Escolhe qual é a parte que tu quer. Mas que não haja mais contenda entre nós, meu filho. Siga a sua vida. Escolhe a parte da terra que tu queres ir. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Percebam que na fala de Abraão, ele mostra quem é o Senhor da terra. Ele diz, olha, é como se ele estivesse dizendo, olha para toda a terra que Deus me deu. Filho, escolhe para ti qual parte tu quer. E assim, se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mais uma vez a diferença do Abrão do capítulo 12 para o Abrão do capítulo 13. O Abrão do capítulo 12 viu a escassez de recursos naturais e diz o quê? Vamos para o Egito. Agora ele vê um problema de contenda, briga por terra, e ele diz o seguinte, olha meu filho, está aqui as minhas terras, escolhe a tua parte. Espera aí, eu vou perder a melhor parte da terra para o meu sobrinho?
cujos seus servos estão contendendo com os meus, que sou o dono das terras? Abraão sabia quem havia lhe dado aquelas terras. Quem lhe deu aquelas terras, lhe deu não para ele e a sua parentela, mas a ele e a sua descendência. Abraão sabia que aquelas terras continuariam pertencendo a ele, porque o Senhor o disse. Assim, a proposta de Abraão para o seu sobrinho é uma proposta muito generosa. Não dá para continuarmos juntos. Segue o teu caminho, filho. Escolhe o que tu quer de melhor. E vai. Abraão tinha total confiança na promessa de que Deus haveria de lhe dar aquela terra, irmãos. Exatamente nesse momento, quando ele cede o direito a Ló, o direito de escolher para que lado ele queria ir. Porque Ló não era descendente de Abrão, ele era apenas um parente, ele era filho do seu irmão. E a promessa que Deus faz a Abrão é para ele e para os seus descendentes, ou para o seu descendente. E assim Abrão, ao invés de armar um estratagema para tirar vantagem da situação, generosamente dá a oportunidade de escolha ao seu sobrinho, hierarquicamente inferior a ele. E a razão por que ele faz tal coisa é a confiança na promessa de Deus. Ele se comporta assim como dono daquelas terras, como senhor daquelas terras. Ora, mas a fé não é exatamente isso, irmãos? A certeza das coisas que não vemos e a confiança e plena convicção dos fatos que não se veem. Então Abrão age como se todas aquelas terras fossem dele. Por isso diz a Ló: a terra toda não está diante de ti. Peço-te que separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Fica à vontade, filho, escolhe a tua parte. Irmãos, apenas quem tem essa confiança tem essa generosidade. Porque quando não temos, o que acontece conosco? Insegurança, dúvida, dilema. Vou, não vou, fico, não fico, faço, não faço, digo, não digo. Não é assim? E aí se angustia, e aí sofre, e aí tem febre, e aí se treme, e aí passa mal, e aí adoece. Inseguros. E a insegurança é causada pelo quê, irmãos? Exatamente por aquilo que nos apegamos, que tomamos como nosso, por direito. A gente olha para o que Deus diz, mas o nosso coração é inclinado a ser dono da coisa, daquilo que nos pertence, que estamos cansados de ouvir que é pela graça, que não somos merecedores, e repetimos isso com os nossos lábios, mas não desce para o nosso coração. A gente se acha dono. E a gente pensa assim: eu vou perder para esse cara, eu vou deixar isso assim tão barato. Não, mas se eu fizer dessa forma, eu vou estar pecando contra Deus. Mas se eu não fizer isso, eu vou estar sendo humilhado por esse cara. Irmãos, quantas vezes as riquezas não foram motivos para brigas e contendas entre parentes, vizinhos, casais? Você quer ver um casal viver muito bem? É ter uma conta bancária cheia. Quer ver um casal começar a brigar?
é o saldo devedor no cheque especial. Não é verdade? Essa é uma daquelas concupiscências loucas e nocivas que fazem cair aqueles que desejam ser ricos. Por isso o apóstolo Paulo adverte o jovem pastor Timóteo. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo 6:9. 1 Timóteo 6:9. Paulo diz assim: os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Portanto, cuidado, irmãos. Porque as riquezas não somente produzem assuntos para a contenda, como são as coisas sobre as quais mais se briga, mais se desperta um espírito de rivalidade, fazendo das pessoas orgulhosas e cobiçosas. O meu e o teu. Os maiores instigadores de brigas do mundo. O meu e o teu. Sabe o que isso revela? Egoísmo. Egoísmo. Que prende os nossos corações aos nossos bens. Porém, quando nós estamos tranquilos na providência de Deus, agimos de modo contrário a tudo isso, pela fé. E pela fé somos então generosos. Temos prazer de dar, de contribuir. Não brigamos por causa dessas coisas. Muito menos com a família. Por questões financeiras ou de propriedade, ou qualquer que sejam as bênçãos materiais. Filhos que processam os pais. Pais que processam os filhos. Percebam que a pobreza e o esforço, as necessidades e as peregrinações não foram objeto de contenda entre Abraão e Ló e nem entre os seus pastores. Mas as riquezas sim. Porque trouxeram à tona os interesses conflituosos. E sabe o que mais? A tomada de partidos. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que amigos também se perdem. E por isso, Abrão, quando diz a Ló, aparta-te de mim, filho, nos ensina um princípio importante. Amizades podem vir e também ir no tempo que Deus determina. Porque há somente um, irmãos, que permanece, cujo amor, cuja fidelidade, cuja amizade, cujo cuidado e o interesse, nem a altura da prosperidade, nem as profundezas das adversidades pode nos separar. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Ele. Ninguém mais. Sendo assim, observem que os instrumentos imediatos da disputa
entre Abrão e Ló foram os seus servos. A briga começou entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Eles brigaram provavelmente sobre qual deles deveria ter o melhor pasto ou a melhor água, e ambos envolveram os seus senhores naquela contenda. E, meus irmãos, certamente muitos servos frequentemente causam grande prejuízo às famílias, por orgulho, por paixão, por mentiras, com calúnias e fofocas. É algo muito perverso que estes desempenhem mal as suas funções entre parentes e vizinhos, entre irmãos e irmãs, semeando a mentira e a discórdia a fim de dividir, por motivos e razões espúrias. Aqueles que assim o fazem, como diz Calvino, são agentes do diabo e os piores inimigos dos seus senhores, detratores da verdade. Assim então, Ló ergueu seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Vejam aí os versículos finais 10 a 13. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Vejam, eles estavam no alto daquela região montanhosa em Betel e Ai, um local chamado de Platô de Betel, uma das partes mais altas daquela região, de onde se pode ver quase toda a Palestina. E qual foi a escolha de Ló? A escolha de Ló foi pensando nisso, de onde ele precisaria tirar mais vantagem. E percebam que seus olhos se voltaram, provavelmente brilhando em sua mente, deslumbrado com o que via, e elocubrando em si mesmo: meu tio me mandou escolher, ele é o herdeiro da terra, então eu posso escolher? Dessa forma, seus olhos miram a parte mais importante, o Vale do Jordão. Ló então avisa a Abrão que o Vale do Jordão era o que ele desejava. E por quê, irmãos? Ora, porque era o mais bem regado, o mais fértil, e, portanto, o que concedia maiores oportunidades para prosperar. Agora, então, vejam, irmãos, o que havia instaurado o conflito entre eles havia sido exatamente a falta d'água e de pasto para os rebanhos. Contudo, o Vale do Jordão era bem regado, não só pelo Rio Jordão, mas também por outros afluentes que desciam das encostas das montanhas e que regavam toda aquela terra. Assim, Ló põe os olhos naquela região e pensa: não tenho dúvidas, é essa terra que eu quero. E a terra era tão boa, irmãos, a terra era tão próspera, irmãos, que vejam que o autor a compara, em primeiro lugar, ao jardim no Éden. Ao jardim do Senhor é a referência aqui. Jardim do Senhor, que passavam 4 rios, regando, fazendo com que fosse frutífero, maravilhoso, tornando-o um verdadeiro paraíso. Em segundo lugar, ele compara também com a terra do Egito, que era uma terra próspera, fértil, banhada pelo rio Nilo, cujas águas os egípcios haviam aprendido a usar para fazer canais de irrigação. Ló enche os olhos para si de todo o Vale do Jordão e parte então para o Oriente. E assim se separam um do outro. E o Oriente aqui significa leste ou à direita, irmãos, ficando em Betel. É exatamente essa a localização. Ló separa-se do tio, levando consigo todos os seus bens, todas as pessoas, todos os seus rebanhos, indo habitar nas cidades do vale. Essa é a primeira informação que temos de que o vale já era habitado e de que haviam cidades lá. Cidades prósperas, aprazíveis, nas quais provavelmente Ló estava pensando em habitar com a sua família, como de fato vai acontecer mais à frente. Onde nós vamos ver que, mudando suas tendas, até chegar a Sodoma.
Assim, então, ele desce aquelas colinas, adentra os vales, arma as tendas, tendo em mente um destino: habitar na cidade de Sodoma. Talvez essa tenha sido a cidade que mais lhe encheu os olhos, irmãos. Porque naquele período era uma cidade próspera, com muitos habitantes. E se haviam muitos habitantes, havia muita oportunidade para ele fazer negócios. Então seria muito fácil sobreviver e prosperar. E vejam, irmãos, Ló era um homem justo e temente a Deus, como nós já tratamos disso. O Novo Testamento dá farto testemunho disso, principalmente Pedro em sua segunda epístola. Até agora, aquele rapaz havia acompanhado seu tio e não tinha causado nenhum problema. Na verdade, o problema que tiveram não foi causado por nenhum conflito entre ele e o seu tio, mas entre os seus servos, os seus pastores. Agora, porém, Ló, esse homem que é chamado de justo, um homem crente e temente a Deus, fraqueja diante da possibilidade de prosperar ainda mais financeiramente. Prestem atenção nisso, irmãos. E visando melhorar as condições daquilo que tinha, de elevar o seu nível social e do que nós chamamos em nossos dias de qualidade de vida, seus olhos crescem com direção à cidade de Sodoma. Cujo texto adverte: uma cidade onde grandes eram os seus pecados contra o Senhor. Não é assim que diz aí o versículo 13? Vejam aí, irmãos, versículo 13. Gênesis 13, versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Mas Ló, o que é que ele faz? Ignora isso. Ele ignora essa informação. Porque ele está pensando apenas no quê? Na prosperidade, nas riquezas, literalmente no dinheiro, no conforto daquela grande cidade. E se esquece do principal, de Deus. Muitas vezes não é assim que nós agimos, irmãos? Não é assim? A gente quer melhorar nossa condição de vida, a gente quer aumentar ou melhorar a qualidade que vivemos, e aí a gente acha que pecarmos contra o Senhor não tem problema. Porque o Senhor há de compreender. É porque eu quero ter uma vida melhor. Então eu vou pecar, Senhor, mas já já eu paro de pecar. É só para eu conseguir conquistar tal coisa. Não é assim que a gente pensa? Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus de graça, né? O que importa eu cometer mais um pecado de tantos que eu cometo? Ele sempre não perdoa? E assim, vejam bem, eu me dedico para passar num concurso público ignorando o dia do Senhor. Não é assim? Eu almejo um aumento pisando na cabeça dos meus colegas de trabalho, passando a perna neles, enganando o meu chefe. Não é assim? E aí, às vezes, surge uma oportunidade para a gente morar em outra cidade. Mas nessa outra cidade, é só uma cidade temporária, é por um tempo que eu vou passar. E lá não tem igreja. Mas o que importa, né? O que importa é a minha família. Eu faço o culto doméstico. Não é assim que a gente pensa? O que mais importa é eu garantir meu emprego, é eu garantir a qualidade de vida, o sustento da minha família, porque é isso que Deus quer. Ah, Deus quer isso, mas não quer que você o adore. Deus relativiza a sua lei.
Deus abona um pecado cometendo outro? Não é assim, irmãos, que a gente age igual a Ló. Porque nós estamos tratando aqui das escolhas de Ló, que muitas vezes são a nossa mesma escolha. A gente está pouco se importando se vai poder adorar a Deus em determinado lugar para onde nós vamos com a nossa família. O que importa é nós irmos e satisfazermos os nossos desejos, os nossos anseios, porque não há ilicitude em eu querer melhorar de vida, em eu ganhar um salário melhor, em eu ser promovido, ilicitude nenhuma. A ilicitude há quando eu peco contra o Senhor para alcançar isso. Quando eu ponho o Senhor à prova em busca disso. Porque é o que Ló faz aqui. Ao desejar ir para Sodoma, uma cidade que já era conhecida como seus moradores sendo homens maus, e uma terra, uma cidade com grandes pecados contra o Senhor. Logo, todos os moradores daquela região sabiam que os moradores de Sodoma eram maus, que aquela cidade era pecaminosa. E talvez Ló tenha pensado, eles são maus, grandes pecadores, mas eu não vou me envolver com eles. Eu vou cuidar da minha vida. E, além do mais, é uma oportunidade maravilhosa, e que lugar bonito. Ali eu terei os recursos necessários para os meus rebanhos, para cuidar da minha família, para ter uma vida mais confortável, para dar uma oportunidade melhor para os meus filhos, para os meus servos, ter uma vida mais segura, ter uma vida mais tranquila. Não é exatamente assim que muitas vezes nós agimos, irmãos. E aí quando chega o pastor e diz assim, meu irmão, não faça isso. Não vale a pena. Se lá não tem uma igreja para você congregar, não vá. Se você não prive a sua família de um culto mais puro ao Senhor, da palavra de Deus, não faça isso. Há famílias que se revoltem com esse conselho. E sabe o que fazem? Buscam um outro para ouvir o que desejam. Lembra de Acabe? Quando o Senhor levantava seus profetas, ele não gostava do que ouvia, ele mandava chamar outros para que concordassem com os seus desejos. É esse o fim que você deseja para a sua família? Olha o que acontece com a família de Ló, irmãos. Nós ainda vamos tratar disso, mas pelo menos a maioria de nós aqui sabe muito bem o que vai acontecer com aquela cidade. Sabe o que vai acontecer com a família desse homem, com a sua esposa, com as suas filhas. E tudo por conta de uma má decisão. Tudo por conta de um problema que provou a sua fé. Ló faz a sua escolha para morar perto da cidade. E no capítulo 19 de Gênesis, encontramos Ló morando dentro da cidade. No entanto, ao contrário de Ló, irmãos, no versículo 12, nós lemos que Abrão habitou na terra de Canaã. Embora muito rico, ele preferiu permanecer como um peregrino e estranho na terra que Deus lhe havia prometido. Como somos nós, irmãos? Exatamente como somos nós. Sabe por quê? Porque todos aqueles que creem em Jesus Cristo são descendentes espirituais de Abraão, herdeiros da mesma promessa. Ora, e por que afirmamos isso? Porque o Deus de Abraão é o mesmo Deus nosso.
O mesmo Deus que se mantém fiel à aliança que fez com seu povo, da qual nós também somos povo e fomos feitos herdeiros. Não só herdeiros, co-herdeiros. O mesmo que garante, por sua fidelidade, que a promessa que nos fez será cumprida. E essa promessa não significa em nos dar uma terra, em nos dar um terreno, em nos dar um prédio, em nos dar um edifício, em nos dar uma casa, em nos dar um apartamento, em nos dar um carro, em nos dar uma conta bancária gorda. Nada disso, irmãos. A promessa que Ele nos faz é de dar um mundo. Não é uma cidade apenas. É um mundo, um novo mundo. Porque fomos feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nosso mediador e Senhor. E Ele promete que vai renovar o mundo, estabelecer novos céus, uma nova terra, as quais habitarão o seu povo. Essa promessa é que aguardamos o cumprimento. E que se dará após o juízo. E enquanto esse momento não chega, assim como Abrão em Canaã, peregrinamos por este mundo. Andando sempre em fé e esperança, sem nos apegar a estas coisas, como se estivéssemos presos a elas para todo sempre, porque não estamos, irmãos. Por Cristo fomos libertos, inclusive destas coisas. Estamos apenas de passagem aqui. Os tesouros que acumulamos é nos céus, não aqui nessa terra, porque essa terra vai passar. Mas o lugar onde Cristo tem nos preparado, este permanecerá e permanecerá eternamente. Sendo assim, caminhamos para Canaã celestial, que Deus prometeu dar a Abraão e ao seu descendente, Cristo Jesus, nosso Senhor. E até lá, meus irmãos, nós passaremos por muitos problemas, por muitas dificuldades, por muitas aflições. Afinal, o próprio Senhor Jesus nos prometeu isso, não é verdade? No mundo tereis aflições. E percebam que ao dizer isso, Jesus sabia muito bem que sua hora havia chegado e que logo ele sofreria pelos pecados do mundo. E ao antever o tempo em que não estaria mais ali, sabia que seus discípulos enfrentariam um problema após o outro por amor do seu nome. É só pegar as palavras de Jesus, os seus discursos finais, nos quais ele reiterava para os seus discípulos que os deixaria. João 13:33, lembram? Diz mais, que o mundo os odiaria tanto quanto odiou a ele. Lembram João 15? E o que mais? Que as pessoas procurariam matá-los. João 16. E não para por aí. Que eles chorariam e lamentariam em tristeza e angústia. E então ele reitera, neste mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por problemas, vocês vão enfrentar dilemas. Porém, disse a eles também para terem bom ânimo. Porque apesar de tudo isso, todas essas adversidades, Ele nos consolaria. Sabe com o quê? Com a certeza da vitória nossa sobre todas essas coisas, não por nós mesmos, mas por Ele. Porque Ele venceu o mundo. Que o Senhor então nos ajude, irmãos, a sermos perseverantes em nossa fé, apesar das adversidades, dos problemas que enfrentamos todos os dias, confiando tão somente no Senhor para a sua glória. Vamos orar?